No dia 6, se não estou em erro, através do porta-voz do governo, o porta-voz do Conselho de Ministros, Filomão Soares, chegou a informação ao público de que o governo nunca pediu apoio militar a outros países para combater o terrorismo ou os terroristas de Cabo Delgado, não é? Esta informação chegou meio que a levantar debate para muita gente, não é? Já assistimos até manifestos de alguns países a quererem ajudar Moçambique. Recentemente está em Moçambique e neste momento, se não estou em erro, o Ministro da Defesa de Portugal, e que reuniu-se ontem com o nosso Ministro da Defesa para discutir assuntos ligados ao terrorismo. E o Governo aparece a dizer que ainda não manifestou ou ainda não pediu apoio militar. Até referenciou em algum momento um encontro que teve a Ministra dos Negócios Estrangeiros, não é? Mas não se fala aqui concretamente da posição do Governo manifestar apoio militar. O que é que isto pode estar a significar, Engenheiro Mourinho? Pode estar a significar, por exemplo, que o Governo esteja ainda a preparar-se para analisar quem é que vai o apoiar efetivamente, sem ter implicações? É assim, se calhar, por aquilo que eu entendi, salvo que eu esteja equivocado, o que se pretendia dizer, efetivamente, era que o Governo não pediu ainda um apoio militar em termos de presença militar aqui, presença militar no território nacional. Mas, entretanto, nós acompanhamos, meses transatos, um pedido de apoio por parte do Governo, na pessoa da Ministra de Negócios Estrangeiros, apoio logístico e outro tipo de apoios que é para forçar, apoio moral, apoio logístico para as nossas forças de defesa e segurança, para fazer face, portanto, à situação ali no norte de Cabo Delgado. De maneiras que eu penso e eu entendo assim, desta maneira, né? Mas, entretanto, há muitos países que têm estado a manifestar o desejo de apoiar. Eu ainda aquilo que tenho estado a acompanhar na imprensa, os países têm estado a manifestar desejo de apoiar em termos de treinamento, em termos de apoio logístico. Ainda não ouvi, salvo que eu esteja enganado, um apoio assim direto em termos de envio de homens, envio de seus soldados para Moçambique. Agora, no passado recente, também houve um exercício de diplomacia em que a Presidente da Assembleia da República recebeu 2 embaixadores, um deles, portanto, embaixador de Cuba e o outro embaixador, portanto, da Espanha. Eles versaram também questões ligadas, portanto, com a situação da guerra em Cabo Delgado e também na região centro. E naturalmente, os embaixadores manifestaram a intenção, portanto, dos seus países concederem apoio a Moçambique. Mas eu penso que são apoios realmente mais virados para questões, digamos, de aspectos logísticos e por aí. Disse aqui o porta-voz do Governo, as solicitações dependerão dos limites da soberania do país e da razoabilidade dos apoios. António Mchanga, 2017 até esta parte, já não era oportuno que o Governo manifestasse, por exemplo, o apoio militar, sendo que já estamos a envolver cerca de 570 mil deslocados e pouco mais de mil e tal? Se eu fosse o presidente Nussi, naquele dia, pegava na esferográfica, mandava de regresso ao Sete Soares para ir trabalhar no município de Maputo para cuidar do lixo e dos cemitérios. Porque o que ele disse chocou o povo moçambicano. Nós temos famílias inteiras que estão desestruturadas. Temos 4 capitais distritais totalmente destruídos. Temos muitos postos administrativos onde o Estado gastou dinheiro a construir sedes de postos administrativos e sedes de localidades. Há pessoas que trabalham há 70 anos a edificar as suas vidas. Essas coisas todas foram destruídas. Não há capacidade, porque se houvesse capacidade, os insurgentes não teriam assaltado 4 capitais distritais. O que ficou lá é Moeda de Palma só. Todo o Planalto dos Macondes, o que ficou é Moeda de Palma, em Nangades, só. O resto não há nada. E não pediu apoio. Por quê? Se você não tem capacidade. Por que não pede apoio? É prepotência e arrogância isso. Então, acho que o vice-ministro, o porta-voz do governo, não foi feliz naquele tipo de expressões que ele tirou. É uma vergonha, porque, acima de tudo, estão a mentir para os moçambicanos. Isso é um dos piores problemas que um governo possa ter. E depois vão aparecer a dizer que é desinformação.
nós tivemos acesso a várias notícias do envolvimento dos russos, como é que se diz, são mercenários. Tivemos o envolvimento dos sul-africanos, também mercenários. Não sei se aquilo não é estrangeiro, os russos, para o Filmão Soares, o meu vizinho lá no trabalho no aeroporto, se aquilo não é uma ajuda estrangeira, não é apoio estrangeiro. Então, eu acho que o nosso governo não é sério para consigo mesmo, no momento em que metade da população de Cabo Delgado hoje é refugiada. Eu acho que não estão a medir o sofrimento das pessoas, talvez porque muitos dos nossos dirigentes estão sentados aqui na capital do país, dentro dos escritórios, não sentem a dor daquela população que está lá em Cabo Delgado. É complicado, porque as pessoas estão a morrer e nós já alertamos meses, anos atrás, a inoperância do governo e já havia se identificado, o próprio governo já reconheceu que não tinha capacidade para fazer face aos terroristas. E o terrorismo não é um problema só de Moçambique. E para Moçambique até é um fenômeno novo. E Moçambique, sem dúvida, isso é inegável, precisa de uma ajuda internacional para poder fazer face ao confronto com esses jihadistas. Veja, há uma coisa que até chocou-me quando eu vi os americanos, acho que é embaixador ou ministro de quê, veio ter com o presidente da República, conversou com ele, depois de voltar para os Estados Unidos, faz uma conferência de imprensa a dizer que quem está atuando no Moçambique são os jihadistas. É um grupo que atua na Síria, há um nome... Daesh. É o Daesh. E o nosso país, o nosso governo, não conseguiu em 3, 4 anos esclarecer o seu povo. Quem são esses que estão a atuar em Cabo Delgado? E muitas das vezes o governo vem dizer que é um grupo desconhecido. Mas os americanos, ao saírem de Moçambique, conseguiram identificar. Ou seja, nós temos um governo, infelizmente, que não defende aquilo que é a soberania do país, que são os interesses do povo moçambicano. E aí cria aquele espaço para as pessoas começarem a pensar, olha, se eles não querem pedir ajuda internacional em termos militares, é porque alguém está a ganhar com esta guerra. Porque se ninguém estivesse a ganhar, se não beneficiasse ninguém este conflito de Cabo Delgado, teriam pedido há muito tempo ajuda internacional. Mas não estaria aqui o governo a tentar ainda analisar as propostas para ver até que ponto é que vai aceitar, por exemplo, a ajuda dos Estados Unidos? Meu amigo, eu uma vez assisti na Inglaterra, o primeiro-ministro, houve uma criança por causa de bullying, suicidou-se, enforcou-se por causa de bullying, parou o país por causa de uma criança. O primeiro-ministro teve que intervir, o país todo parou para ouvir, tentar se resolver por causa de uma criança. Agora, em Cabo Delgado, são mais de 3, 4 mil mortos. O que mais precisamos para entender que é uma tragédia que está a acontecer? 4 mil pessoas. Ou estamos à espera que mora o meu primo, meu irmão, minha mãe, talvez alguém familiar próximo dos dirigentes, para eles poderem tomar posição. Ou talvez querem que faça aquilo que aconteceu ali na Suazilândia. Havia aquele troço Suazilândia, aquela fronteira de Lavumissa, em que os bois atravessavam muito a estrada. Muitos moçambicanos perderam a vida ali, até que o ministro da informação da Suazilândia teve acidente ali e perdeu a vida. Foi aí que criou-se uma lei que todos tinham que proteger os seus animais. Se acontecesse algo a um carro, aquela família tinha que indemnizar os danos causados às viaturas. Parou a situação. Eu acho que aqui em Moçambique tem que acontecer uma tragédia com os nossos dirigentes em Cabo Delgado para poderem perceber a dor daquela população. Engenheiro Mourinho, um tempo de espera para que o Presidente da República... Por que não se solicita esse apoio? Esses senhores querem dinheiro. Eu estou a dar uma opinião. Aquela reunião que a ministra Verônica Macomb fez é de pedido de dinheiro. Porque quando são dólares dos americanos, depois daquela receberam 45 milhões de dólares. Não desconfiaram os dólares. Passam a vida a insultar os americanos, a insultar os britânicos, a insultar os... Mas quando é dinheiro, correm, vão carregar.
Aliás, nós já tivemos essa experiência a nível da SADC, que nós tivemos aqui apoio militar em termos de soldados. Estiveram aqui, digamos, os zimbabueanos a resolver aqui alguns problemas também internos de guerra. De maneira que eu penso da mesma forma, como no passado já tivemos esse tipo de apoio, nós podíamos agora mobilizar apoio por parte da SADC, de que somos membros de pleno Neste direito. momento podemos assumir Mas temos que... também a CPLP, em que Moçambique faz parte, portanto, como membro de pleno direito da CPLP, e a CPLP também pode constituir uma força de interposição, chama-se força de interposição, e atuar aqui em Cabo Delgado para remirmos aquele mal que está lá. Porquê? Repare que eu disse que o terrorismo é um problema global. Quando se fala em problema global, significa que é um problema tangível a todos os países. Não se pode olhar apenas que é um problema unicamente de Moçambique. Eu só queria recordar o que aconteceu na Síria. Na Síria também houveram intervenções militares, porque a Síria por si só não conseguiu erradicar o Daesh, e de maneiras que tivemos aí algumas forças internacionais que... Por que é que eles foram para lá? Porque eles sabem que se deixassem que a Síria fosse tomada por Daesh, e o Daesh tornar-se ainda muito mais robusta, muito mais pujante, iria constituir uma ameaça, primeiro, para os países circunvizinhos da Síria, e aquilo ia inflamar para o mundo todo. Então, consciente do perigo que pode trazer, portanto, a insurgência, eu penso que é por isso que os países deram aquela resposta. Eu penso que, da mesma maneira, tendo em conta a analogia, portanto, eu penso que é por isso que eu falo mais em questões da força de interposição da SADC ou da CPLP, para, com muita força, apoiar Moçambique no sentido de erradicar o problema da insurgência. Portanto, essa é a minha opinião pessoal. Se a questão é essa, pois. Se Daesh esteve a atuar na Síria, que esteve a atuar no Iraque, nós não temos nenhuma tropa aqui da região com capacidade de fazer face. Nós temos que perceber uma coisa. Aqueles senhores são pessoas habituadas a fazer guerra no deserto. Quando apanham a floresta, ficam mais melhor. Ficam mais melhor. Porque no deserto é muito difícil você se esconder. Se eles tiveram coragem de combater no Irã, no Iraque, onde é deserto, aliás, no Irã, Síria e Iraque, onde é deserto, onde quando aparece o avião você não tem onde se esconder, onde quando aparece o tanque você não tem como se camuflar, mas combateram com sucesso. Pior Cabo Delgado. Quem sabe se agora estão à procura de novas terras para transferir os seus comandos da Síria e do outro lado para poderem se instalar aqui. Então, eu penso, mais do que nunca, Moçambique não pode perder tempo. Porque estamos a perder tempo, estamos pessoas a morrer, estamos a semear luto, estamos a violar os direitos humanos. Então, Mchanga, por exemplo, por que a própria SADC, ou melhor, não havia espaço, se calhar, para a própria SADC fazer uma pressão no sentido deste apoio militar? Olha, o padre, o bispo de Pemba, quantas vezes não foi diabolizado? Esta resposta de Portugal, esta resposta da União Europeia, estão a responder o grito que nós, como deputados, fizemos na Assembleia da República, o grito que o padre, o bispo de diocese, andou a fazer, andaram a diabolizar a ele. O presidente da República teve que ir à casa dele para pedir desculpa, para dizer que aqueles que insultam não é ele que manda. Mas não conseguiu os mandar embora. Continua a brincar com Gustavo Mavia quando entende, quando Gustavo é o insultador daquele senhor. Agora, nós, deixa-me dizer uma coisa. O presidente da República tem que tomar uma atitude. Não há capacidade. Não precisava de esperar que o Neto anunciasse que não tem capacidade, porque o presidente da República foi ministro da Defesa. As fragilidades que andam na defesa, o presidente Inhosse os conhece. O presidente Inhosse já percorreu as fronteiras deste país. Então, mais do que nunca, ele deveria, já há muito tempo, ele tem consciência do que está acontecendo. Ele sabe que nós não temos nem sequer um avião aqui. Ele sabe que nós não temos essa coisa aqui dos radares, já não funciona. Também o radar não é para ver um homem que anda a pé. O radar é para ver avião, é para ver tanques, sei lá o que. É muito complicado isto. Augusto Pelé. Sim, eu estive atento à colocação do ministro, o embaixador dos Estados Unidos, quando explicava o problema do Daesh. Está claro que o Daesh perdeu espaço na Síria, no Iraque, e está à procura de um local onde possa se fortalecer, e encontrou em Cabo Delgado. E se for já olhar, eles estão a controlar o porto de Mocima da Praia.
O aeroporto. O aerodromo. Então, são locais onde eles estão a se abastecer e a se fortalecer. E também, não podemos esquecer o aparecimento aqui dos fuminhos, aquela confusão toda das drogas. Então, há aqui uma tentativa de fazer Moçambique um centro, o entreposto. Sim, desses comandos, tanto da droga, do terrorismo, porque a droga e o terrorismo se complementam. E eu até desconfio que até a venda de órgãos humanos ali acontece, se for já olhar os cortes que andam a fazer nos corpos daqueles que são mortos ali, há um negócio muito obscuro que está a acontecer em Cabo Delgado. E os americanos já provaram isso, tem um relatório claro, simples e claro. Os americanos, neste momento, seriam Não, mas olha... os bons aliados, colocando até, se calhar, dessa forma. É que neste momento em que o país está a arder, e está a arder o nosso, como é que se diz, os nossos ovos de ouro. O Cabo Delgado hoje é o ovo de ouro do país, onde o país olha como solução dos problemas futuros de Moçambique. E os americanos têm os seus investimentos ali. Então, eu não vejo, neste momento, temos opção, dizer não queremos ajuda dos americanos porque tem interesses, porque amanhã vamos ter que pagar. É que ninguém há de vir aqui sem nenhum interesse. A China, e também querer ir mais longe, há um silêncio da China. E China é um dos maiores países que aqui tiram muita coisa sem nenhum benefício para os moçambicanos. Desculpa aí, colega. É preciso evitar diabolizar os chineses. Os chineses e japoneses têm uma cultura deles. Qual é o país do mundo que já viste militares chineses irem apoiar? Os chineses não se metem em nenhuma coisa dessa. Os japoneses também não se metem em nenhuma coisa dessa. Os chineses estão em outras áreas. Então, não é... A China, naquele tempo, treinou Frente de Libertação, deu armas. Mas hoje, a China não está muito interessada no mercado de armas. Tem outro tipo de mercado que lhes dá dinheiro.